Imagine acordar de madrugada com o céu da sua cidade cortado por helicópteros silenciosos. As luzes piscam. O rádio morre. Os radares não enxergam nada. Em algum lugar da cidade, homens treinados durante anos para missões impossíveis já estão em movimento e ninguém sabe disso. Essa não é a cena de um filme de ação. É o tipo de operação que forças especiais de elite treinam em segredo, durante décadas, para o momento exato em que tudo precisa funcionar. E hoje você vai entender, passo a passo, como a Forças Especiais Delta, uma das mais letais do mundo, executaria uma missão de captura no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Antes de qualquer operação, existe inteligência. Meses de trabalho invisível. A Força Delta não chega num lugar sem saber exatamente o que vai encontrar. Analistas passam semanas estudando imagens de satélite, padrões de movimentação, rotinas, trocas de guarda, entradas, saídas, rotas de fuga. Cada detalhe importa: a hora em que as luzes se apagam, quantas pessoas circulam num beco, onde fica o gerador de emergência. Esse trabalho de inteligência prévia é o que separa uma missão bem-sucedida de um desastre. Operações que falham, em geral, não falham na execução. Falham porque alguém não mapeou direito o terreno. Quando o alvo mora ou se esconde numa favela ou comunidade, o desafio aumenta exponencialmente. Ruas estreitas, becos sem saída, estruturas sobrepostas, ângulos de visão limitados, poucas rotas de entrada e saída. Qualquer movimento em excesso chama a atenção. Num ambiente assim, as forças especiais, Delta adota uma regra fundamental: menos é mais. Quanto menos pessoas se movimentam, menor o risco de prejudicar a missão. A equipe de assalto avança em silêncio absoluto. Comunicação mínima, gestos e sinais combinados antes da operação. Equipamentos com supressores de som. Coletes que absorvem calor infravermelho para confundir sensores térmicos. Cada operador sabe exatamente qual é o seu papel. Ninguém improvisa. O momento é calculado para um momento de menor vigilância, geralmente nas primeiras horas da madrugada, quando o corpo humano está no pico da sonolência e a atenção cai naturalmente. Mas o que acontece quando o alvo não está numa favela, e sim num prédio de luxo, com segurança privada, câmeras em todos os andares e vizinhos ricos que notam qualquer coisa fora do padrão? Esse é um cenário completamente diferente e, em alguns aspectos, ainda mais complexo. Prédios de alto padrão têm infraestrutura de segurança sofisticada, portaria com biometria, câmeras com reconhecimento facial, equipes de segurança treinadas, elevadores com acesso restrito por andares. Às vezes, heliponto privativo. A Força Delta sabe que não pode simplesmente invadir pela entrada principal. A abordagem precisa ser cirúrgica e, acima de tudo, invisível até o último segundo. Uma das táticas mais eficazes em ambientes urbanos de alto padrão é a infiltração gradual. Dias antes da operação, membros da equipe circulam pelo entorno como civis comuns, estudam os padrões de segurança, identificam os pontos cegos das câmeras, mapeiam os horários de troca de turno dos seguranças, localizam o quadro elétrico e a central de monitoramento. Quando a operação começa, a primeira etapa é neutralizar o sistema de vigilância eletrônica, não necessariamente destruindo, mas interferindo. Um ataque direcionado ao sistema de câmeras cria uma janela cega de alguns minutos, suficiente para a equipe entrar e subir pelo caminho menos monitorado, geralmente as escadas de serviço ou de incêndio, que tem menos câmeras e menos tráfego. Aqui entra um elemento que pouca gente considera: o controle das comunicações internas do prédio. Se a segurança privada não consegue se comunicar entre os andares, a resposta a qualquer ameaça fica fragmentada e lenta. Um bloqueio de sinal localizado, mesmo que dure apenas alguns minutos, pode definir o resultado da missão. A equipe sobe. Cada operador cobre um ângulo. A formação muda conforme o espaço, corredor longo, escada, porta de elevador. Tudo isso é treinado com obsessão, repetido centenas de vezes em estruturas simuladas até virar reflexo automático. Chegando ao andar do alvo, a equipe encontra o maior obstáculo: a guarda pessoal. Homens treinados para proteger uma pessoa específica, num espaço confinado, com motivação máxima. Essa é a parte mais perigosa de qualquer operação de captura.
As forças especiais Delta sabem disso e planejam essa fase com um maior nível de detalhe. O objetivo nunca é o confronto prolongado. É a surpresa total. Se a equipe fez o trabalho de inteligência direito, sabe exatamente quantas pessoas estão no andar, onde cada uma está posicionada e qual é o ponto mais vulnerável da defesa. A abordagem acontece por múltiplos vetores ao mesmo tempo, portas diferentes, janelas, até o teto em alguns casos, para que a guarda não consiga se reorganizar. Capturado o alvo, começa a fase de extração, tão crítica quanto a captura em si. Sair é mais difícil do que entrar. O elemento surpresa já foi usado. A equipe precisa se mover rápido, com o alvo sob controle, num ambiente que agora pode estar reagindo. Rotas de fuga alternativas são planejadas com antecedência. Sempre há um plano B e às vezes um plano C. Em cenários urbanos, a extração pode acontecer por carro, helicóptero ou até a pé, dependendo do que foi comprometido durante a operação. O que torna a Força Delta diferente de qualquer força convencional não é apenas o treinamento físico, é a capacidade de tomar decisões corretas sob pressão extrema, em frações de segundo, com informações incompletas. Isso não se aprende em semanas. É o resultado de anos de preparação, simulações, fracassos controlados e reconstrução constante de táticas. Toda operação, por mais bem planejada que seja, traz imprevistos. A diferença entre as equipes de elite e as demais é simples. As de elite treinaram para o imprevisto.